Meu amigo, com o preço do milho tão caro, será que é melhor usar casquinha de soja do que fubá de milho para fazer silagem de capim-elefante? Pois é, nós vamos ver isso durante o vídeo. Então, manda a vinheta! Fala galera agroacadêmica de todas as querências! O vídeo de hoje vai ser com base no comentário do senhor Geraldo, que a gente vai estar colocando aqui para vocês na descrição. Ele falou que gostou bastante do vídeo que ele tinha visto sobre o fubá de milho que eu tinha feito, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês, ou aqui em cima, não me lembro. E ele pede para a gente discutir sobre a utilização de casca de soja em comparação ao fubá de milho nesses tempos em que o fubá de milho está tão caro, com os preços tão altos. Bom, atualmente tudo está com um preço bem alto. Mas o que eu quero salientar antes da gente começar o vídeo é que para a gente fazer a utilização de aditivos na produção de silagem, a gente normalmente não deve pegar amor por um produto específico. A gente sempre tem que adaptar com que a gente tenha uma melhor disponibilidade na nossa região e também, além dessa melhor disponibilidade na nossa região, a gente tem que batalhar por preços que sejam acessíveis ao nosso bolso e também o que tenha um bom retorno, mas sempre com uma certa segurança. Por exemplo, se eu quero utilizar polpa cítrica, ou se eu quero utilizar casca de café ou farelo de algum outro grão, a gente tem que estar sempre pesquisando, conversando com o agrônomo ou com a matéria do nosso município, para que a gente tenha uma maior segurança na utilização desses aditivos. E é exatamente isso que eu vim fazer para vocês hoje aqui. Gratuitamente, nós vamos discutir sobre a utilização dessa casquinha de soja, se ela é melhor em comparação ao fubá de milho. O artigo que eu encontrei foi publicado em 2012. Ou seja, é um tempo bem anterior ao lançamento do BRS Capiaçu. E por isso eles não utilizaram, eu acredito, o BRS Capiaçu, pois a região em que ele foi estudado é uma região que tem já atualmente uma ampla difusão desse capim. O experimento ocorreu no laboratório do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Produção Animal da Universidade do Estado da Bahia, no município de Barreiras, que a gente vai estar discutindo. E o que consistiu esse experimento? O experimento consistiu na colheita de capim-elefante com rebrote aos 80 dias, lembrando que a cultivar utilizada foi a cultivar roxo butucatu, e ele estava com aproximadamente 1,70 m de altura, que eu tenho 1,84 m, então deve ser mais ou menos isso aqui a altura dele. Não é uma altura tão boa quanto que a gente encontra aos 90, 80 dias do BRS Capiaçu, mas para títulos de pesquisa é bem interessante porque a gente está analisando mais as características de qualidade dessa silagem e não produtividade. Bom, no que consistiu o experimento? Ele consistiu na experimentação de 2 doses de fubá de milho e 2 doses de casquinha de soja, nas doses de 5% e 10% de cada um e também 5% e 10% da mistura dos dois, fazendo 6 tratamentos assim e uma testemunha, que seria sem utilização de nenhum aditivo. Foram construídos silos experimentais. E isso, agora eu já vou aproveitar esse momento para responder uma outra pergunta que vocês vêm fazendo bastante aqui no canal, que é: quais materiais são melhores para a gente fazer o nosso silo? A princípio, existem alguns que são melhores do que outros, mas tudo isso vai contar com a hermeticidade que vai ter o nosso silo. Então, se tu tem, por exemplo, um balde, um tonel, ou apenas sacos plásticos, ou quer fazer um silo maior, né, com um silo trincheira, embaixo da terra ou sobre o solo, tudo isso, o que vai contar na qualidade do nosso silo vai ser o quão vedado ele vai ter e quanto menor vão ser os locais de entradas de ar nele. Que é isso que vai atrapalhar a qualidade da nossa silagem. Então, se na tua propriedade tu tem galões ou tanques e quer fazer a silagem dentro deles, sempre procure deixar bem vedado para que tenha uma silagem de bastante qualidade. E nesse experimento, eles utilizaram baldes. Outro quesito que eles analisaram foi a abertura desses silos em diferentes épocas, sendo 7, 14 e 28 dias após o fechamento desses silos. Então, o que eles mediram nesse experimento? Eles mediram os teores de matéria seca, o pH, a acidez total titulável, que a gente não vai entrar tanto aqui nesse vídeo. Também mediram a estabilidade aeróbica e a perda por efluentes dessa silagem. Mas o que é essa perda por efluentes?
A perda por efluentes, os efluentes no caso, são compostos nitrogenados, açúcares, ácidos orgânicos e sais minerais que são altamente digestíveis. Então a gente não quer que a nossa silagem tenha uma alta perda desses efluentes, porque ela vai ter uma pior qualidade. E foi isso que foi medido também nesse experimento, sendo bem interessante entre esses dois aditivos. Bom, então vamos dar uma olhada nos nossos resultados. E para que vocês consigam entender um pouco melhor, eu vou colocando aqui as tabelas para a gente ir discutindo elas e vocês ir vendo mais ou menos o que aconteceu nos resultados. Então, não houve uma interação entre esses aditivos e o período pós-ensilagem sobre as perdas de efluentes e o teor de matéria seca. O que isso significa? Um não influencia no outro, mas ainda assim os aditivos diminuíram as perdas por efluentes em até 58% em comparação ao capim ensilado sem utilização de aditivos. Além disso, vários aditivos aumentam a matéria seca e diminuem as perdas por efluentes, como eu já falei no início do nosso vídeo, como a casquinha de café, a casca do café, o farelo de trigo, a polpa cítrica. Por isso que eu recomendo que você sempre procure na sua região e também na literatura, e também se você quiser comentar aqui no nosso canal, para a gente procurar artigos e trabalhos que falem sobre diferentes aditivos. Porque por mais que o fubá de milho seja tão famoso e realmente ele tem uma qualidade bem boa, ele não é o único aditivo que a gente pode estar utilizando na nossa silagem. Então galera, mesmo com maiores teores de matéria seca, a utilização de fubá de milho ou casca de soja em 10%, quando se utilizou 5%, os resultados não diferiram tanto do 10% quanto da ausência da utilização de aditivo. O que isso significa? Se você não tem condição aí de estar utilizando 10% de fubá de milho ou até mesmo de casca de soja, você pode estar utilizando só 5%, que não vai ter uma diferença do 10%, mas também não vai ter diferença da não utilização de aditivo. Então, basicamente assim, por segurança, se tu tem condições também, utiliza 10% de aditivo, que isso não vai estar influenciando na qualidade da tua silagem, Porque se tu ir lá e botar só 5%, vai ter uma silagem de pior qualidade sim. Bom, agora vamos para os resultados de pH que a gente teve na nossa silagem. Quanto mais a gente demora para abrir o nosso silo, menor vai ser o pH, o que é bom, pois como vimos no vídeo sobre inoculação de silagem, que eu vou colocar aqui no card para vocês, queremos o crescimento de bactérias homofermentativas, que irão fazer com que haja uma produção maior de ácido lático. Isso vai ocorrer com mais tempo para o crescimento delas contra as bactérias ruins, que a gente não quer, que irão produzir ácido acético e ácido butírico, fazendo com que a nossa silagem tenha uma qualidade pior. Inclusive, nesse vídeo que eu estou colocando aqui para vocês, eu comento sobre a produção desses diferentes tipos de ácidos e os diferentes tipos de bactérias que a gente vai ter na nossa inoculação. E isso também foi experimentado nesse artigo aqui, só que sem diferentes inoculantes, só com a utilização de um único inoculante. Bom, 10% de casca de soja não reduziu o pH ao nível desejável. Então a gente tem mais um resultado interessante aí. Se tu utilizar 10%, tu vai ter uma menor perda de efluentes, mas também o teu pH não vai reduzir. Então, nesse caso, para te ver como já fica diferente, nesse caso, a mistura dos dois acaba sendo mais interessante do que apenas 10% de casca de soja isoladamente. Outro resultado interessante que eu vou estar colocando aqui para vocês é que a estabilidade aeróbica da silagem foi quebrada em média de 48 horas após a abertura do silo, que foi evidenciando que a parte que está em contato com o ar deve ser disponibilizada aos animais o mais rápido possível. E o que isso significa? Que quando a gente vai fazer uma silagem de berrés capiaçu ou até mesmo de qualquer tipo de capim-elefante, que a gente precisa fazer uma pré-murcha ou até mesmo a utilização de um aditivo como o fubá de milho ou a casca de soja, a gente tem que, quando abrir o nosso silo, rapidamente já disponibilizar aos animais. Quando tu abre o silo e tu não faz essa disponibilização assim imediatamente, ela vai perdendo qualidade e isso já é evidenciado 48 horas após a abertura do silo. Tem alguns agricultores que até descartam a parte que está em contato com o ar. Então eu recomendaria, outra conclusão desse trabalho, que não foi objetivo de pesquisa, mas que foi um resultado secundário, é isso.
Então, galera, para a gente finalizar, as conclusões basicamente desse trabalho e que a gente vê desenvolvendo ao longo de todo esse vídeo são que os aditivos eles vão melhorar sim a silagem e a gente tem que controlar as quantidades deles para que tenha uma melhor qualidade dela e também devemos controlar na abertura do nosso silo para que não tenha uma grande perda de qualidade, pois não adianta de nada você estar utilizando um aditivo, tendo um gasto maior e depois você não cuidar no manejo da abertura da sua silagem. Então, basicamente é isso, pessoal. E eu quero mandar um abraço para toda a galera agroacadêmica de todas as querências. E também, se tu gostou desse vídeo e ficou agora até o final dele, eu te recomendo que se inscreva no nosso canal para continuar recebendo esse conteúdo aí pronto no teu dia a dia. E também curta o nosso vídeo. Para se inscrever, você pode clicar nessa bolinha que vai aparecer aqui no meio. E se tu quiser ver outro vídeo, e tem um vídeo aqui na minha esquerda e outro vídeo aqui na direita. Então, um grande abraço para vocês e até mais.